Atualização sobre o gramado, viu, Luiz Teles? Aliás, e aí quando a gente critica muito como tem que criticar, mas eu quero elogiar dessa vez, tá? As atualizações e a maneira que o perfil da Fonte Nova e da Greenleaf, né, que é a empresa responsável pela atualização pela manutenção do gramado, estão fazendo é sensacional, tá? Acabaram de soltar esse story aqui, ó, e já atualizando, ó. Novo tapete da Arena, lindo dia. A meta de hoje é concluir a etapa de plantio do novo tapete. Então, queria agradecer, né, a Fonte Nova, porque eles estão, né, todos os dias aqui, ó, aqui é um videozinho e tal, todos os dias, diariamente, e a cada hora eles estão fazendo atualizações, trazendo imagens ali, né? Se você caminhar aqui nos stories, ó, tem aqui a programação da FENABA, né, que vai ter lá na Fonte Nova, mas se você caminhar, ó, mais imagens, eles trazem mais ali, né, da manutenção, né, do que está acontecendo, né, dos cortes, enfim, de todo o trabalho que está sendo feito. Então, a gente critica bastante, mas na hora de elogiar também é válido, né? Tá aí, ó. Clique para ajudar a irrigar, né? Pra você fazer ali uma interação e tal, e aí uma irrigação ali acontecendo. Então tá sendo muito bacana de acompanhar, né? E que bom que estão fazendo também na velocidade rápida, né? Legal. Você tirar e replantar em 2, 3 dias, realmente, né? É uma força-tarefa para que no dia 19 contra o Grêmio o gramado esteja em boas condições, tá? Então, agradecer aí, né, ao social media, né, ou o trabalho de quem quer que seja, não sei qual é a agência, quem é que tá fazendo, mas agradecer, porque de fato o torcedor do Bahia tem ficado mais tranquilo, né, com relação a isso. Inclusive, eu quero trazer aqui também, Lula, só para a gente arrematar esse assunto, né, o Alexandre Vieira, que é o diretor de operações da Greenleaf, né, e a Greenleaf soltou essa informação aqui há 14 horas, né, falando sobre o dia 4 de trabalho na Fonte Nova, que já foram mais de 5 mil metros quadrados de grama plantadas até aqui, de um total de pouco mais de 8 mil, ou seja, já passou aí de 50%, né? Pelo menos essa foi a última postagem da Greenleaf, né? Amanhã concluímos mais essa etapa e o novo tapete começa a ganhar forma. Quem aí está ansioso? E aí eu quero mostrar aqui, falar, né? Trazer o feedback do Alexandre Vieira, que é o diretor de operações da empresa da Greenleaf, que é a empresa que faz a responsável pela manutenção do gramado. Deixa eu dar um zoom mais aqui, só para poder melhorar, e aí já trago o vídeo. Vamos lá. Deixa eu aqui agora. Atualização do dia, finalizando 5.300 metros de grama, amanhã 3.000 para finalizar tudo. Enfim, vou tirar a música, que a música não interfere em nada pra gente, né? Mas achei que tinha alguma coisa além ali, ele só deu a informação, né? 5.300 metros quadrados de grama, faltam pouco menos, né, de 3 mil metros, e isso deve ser concluído hoje, como a gente já trouxe naquela imagem, tá? Então tá aí, toda a compactação, todo o maquinário, né, para fazer a compactação ali dos tapetes de grama. Enfim, elogiar, né, a comunicação que está sendo feita pela Fonte Nova e pela Greenleaf, né, para que esse gramado esteja em boas condições, né, para o jogo contra a equipe do Grêmio no próximo dia 19, né? Esse gramado aí mesmo já tá melhor do que o gramado, essa parte do gramado já tá melhor do que tava, né? Já dá para jogar uma bola ali e fazer a bola rolar ali, viu? Mas enfim, Luiz Teles, tem que elogiar também, né? Não dá pra gente ficar só criticando, quando merece o elogio, tem que elogiar. Pois é. Mas vamos esperar, né, que de fato dessa vez haja uma manutenção melhor, né? E que fique claro também aqui que, né, é difícil fazer a manutenção. É preciso de muito investimento para fazer a manutenção desse gramado, porque não bate o sol o suficiente, né? Ainda que seja o tipo de grama mais adequado, né, a grama simples, para o que é pedido desse gramado, para o que é exigido desse gramado,
a gente não tem a certeza, né? Ou aparentemente ela não é boa o suficiente para aguentar o rojão. Então ela precisa de mais manutenção, talvez precise de trocas mais constantes, né? Ou ainda de uma manutenção que seja mais cara ou mais, né, de mais investimento, para que o gramado se mantenha muito bom por muito tempo. É o que a gente vê historicamente, desde 2013, né? Um gramado que sofre bastante com a continuidade da temporada e com o clima de Salvador e com a quantidade de sol que ele recebe por conta da Fonte Nova ser fechada do jeito que é. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Ele botou aqui, ó, ontem na resenha, viu o pessoal falando que se o Bahia assumisse a Fonte, não queria que tivesse mais shows. Penso, na verdade, que deveria se ajustar melhores as datas entre jogos e shows, ser sustentável. É por aí, né? A gente já havia comentado um pouco sobre isso, não só em ajustar melhor as datas, né? Em ter ali, por exemplo, tenta marcar um show para um momento que vai ter uma data FIFA, por exemplo, que não vai ter jogos, né? Então dá para você ter, claro, eu sei que nem sempre será possível, mas dá para a gente tentar conciliar de maneira melhor. E, para além disso, né, existem algumas técnicas que o Luiz falou, né? Em relação a amortecimento, placas ali mais modernas, mais atualizadas, né, que impedem que o peso fique muito grande sobre o gramado. Então, tem algumas situações que dá para fazer melhor. Eu também acho que, para manter um estádio do porte da Fonte Nova, a gente precisa ter ter outros eventos, né, que de alguma maneira supram ali, né, a capacidade do estádio de receber eventos, não necessariamente em relação a jogos de futebol. Mas eu também acho que dá para fazer de uma maneira melhor, né? Então eu tô no meu termo aí, nem tanto, nem tão pouco. Não é tirar todos os eventos da Fonte Nova, né? Mas eu acho que dá pra gente fazer de uma maneira melhor. Lua, se quiser completar, mas acho que já foi um assunto que a gente debateu muito ontem. Claro. Enfim, só se quiser completar. Somente assim, que tem shows, né, que você não tem como tirar. Shows de turnê internacional, por exemplo, você não vai ter como procurar casar eles com data FIFA ou fora do calendário do teu cliente principal, né, que seja o clube de futebol. Até por conta disso, o Palmeiras sofre bastante. E aqui, mais do que em São Paulo, por exemplo, a gente sofreria mais, porque não há outro equipamento, né? Não há outro equipamento tão bom para poder receber. Então, teria que ser um show de Paul McCartney, um Elton John, né, um Iron Maiden, o que for, teria que ser por lá, na Fonte Nova, né, falando em relação a turnês internacionais, né. E aí, independentemente do calendário do Bahia, o Bahia teria que se ajustar. E aí é muito importante a gente ter Pituaçu funcionando, né. O Bahia já deu um passo importante em relação a isso poder funcionar, que é a mudança do plano de sócio-torcedor, que já não é mais acesso garantido, agora é um acesso prioritário, e isso deixa as portas de outros estádios como possíveis, né? Sem que se quebre um contrato. Então, em Pituaçu, com a capacidade de 32 mil pessoas, dá para abrigar o plano de sócios do Bahia, por exemplo, né? Então, só que é necessário, né, que quanto antes que Pituaçu também esteja apto. E aí esses dois tipos de situação vão ter que estar no radar do Bahia para as próximas temporadas e, sobretudo, a partir de 2028, né, quando o Bahia tem, sim, muita vontade e pretensão de ser o administrador da Arena Fonte Nova. Lembrando, assim, eu não sei para os grandes shows, como você citou, mas tem shows, por exemplo, menores que acredito eu que podem ser alocados para, por exemplo, quando o ginásio, né, que está sendo construído ali na Boca do Rio, de repente pode ser, né? Porque ali é um ginásio que aproximadamente capacidade que falaram de 12 a 15 mil pessoas, é um cenário relevante, né? Você tem um show, claro, não um show, como você falou, de Paul McCartney para 50 mil pessoas, aí realmente não tem lugar para fazer. Mas shows menores, né? Shows que ali você tem um público menor, né? Shows que você poderia fazer num ambiente mais menor mesmo, né? Com menor capacidade,
dá para você fazer, por exemplo, um novo ginásio que está sendo construído na Orla da Boca do Rio. Então, são situações que vão ocorrer, né? Fatalmente vão ocorrer. A gente espera que o Bahia tenha mais inteligência, o Bahia Fonte Nova tenha mais inteligência, e claro, a partir de 2028, né? Que é quando a gente imagina a tendência é que aí o Bahia assuma essa administração da Arena, né? Isso já foi publicamente falado, não sou eu, Leiro, não é o Luiz Teles que está falando isso, né? O próprio CEO do Bahia falou sobre isso já em entrevista, o Raul Aguirre ele já falou que é um desejo do clube, o governo do estado, enfim, é uma coisa aberta, né? Abertamente já foi falado sobre isso, que o desejo é que em 2028 o Bahia assuma a administração. E aí, claro, assumindo a administração, na hora da queda de braço, na hora da dividida, o Bahia administrando vai poder fazer melhores decisões, né? Então, a prioridade será o Bahia. Agora, claro, quando tiver uma oportunidade boa, né? Quando a gente conseguir, de alguma maneira, ter essa administração e conseguir, de alguma maneira, também tomar, né, as melhores decisões, vamos lá, o Bahia pode, mas enfim, o que eu ia abordando é isso, velho. Acredito que a partir de 28 essa situação vai mudar, né? E acho que até lá cabe ao Bahia, né, de uma maneira inteligente também, tentar um diálogo melhor com a Fonte Nova, né? Isso também cabe ao Bahia, né? Acho que é por aí. Enfim, o pessoal está dizendo que o Bahia... o pessoal falando que poderia fazer shows em Pituaçu, né? Como disse aqui o Bora Bahia Montreal. Pode, velho. Já aconteceram shows em Pituaçu, tá? Já aconteceram shows em Pituaçu. Alguns shows já aconteceram lá. E aí pode, claro. Agora, enfim, Pituaçu, velho, tem uma questão, pelo que me ocorre, que não sei se é o governo do estado, eu não sei quem é, mas tem alguém se amarrando para poder fazer as adequações necessárias, né, para eventos de maior porte. Lembrando, né, que agora eventos de grande porte precisam ter, né, pelo menos eventos em relação ao futebol, não sei se a lei envolve outros eventos, mas pelo menos em relação ao futebol, só em relação ao futebol, né? Pois precisa ter, por exemplo... esporte. Pronto, eventos esportivos. Esporte. Isso. Esportivo. Então, eventos esportivos, por exemplo, que regem que arenas acima de 20 ou 30 mil, não é isso, Lu? Acho que é 20 ou 30 mil, alguma coisa assim. Acho que é 20 mil, se não estou enganado. Arenas acima de 20 mil lugares precisam ter acesso via reconhecimento facial. E isso demanda um custo para poder implementar, né? E aí, por exemplo, o Bahia não poderá jogar em Pituaçu, por exemplo, em algum determinado momento, até que isso esteja regularizado. Se não tiver um sistema de reconhecimento facial em Pituaçu, o Bahia não poderá jogar lá. Então, se eventualmente a gente tivesse, por exemplo, um jogo de menor público, de menor apelo, sei lá, Campeonato Baiano do ano que vem, a gente não precisa necessariamente jogar na Fonte Nova, poderia jogar em Pituaçu um determinado jogo por conta de um evento na Fonte Nova, por exemplo. A gente não pode enquanto não tiver um sistema de reconhecimento facial lá. E aí eu não sei exatamente quem é que está demorando, se é o governo, né? Não sei qual é o papel da SUDESM nesse sentido, eu não sei exatamente quem que está nesse lenga-lenga, né? É um jogo de empurra, né? O governo do estado diz que é quem é a CETRE, né, por meio da CETRE SUDESB, quem toma conta de Pituaçu, diz que o que foi solicitado foi feito, mas que há por parte da prefeitura empecilhos para realizar ou para fazer as diligências, né, para os alvarás, né, para poder liberar os alvarás. Sim. E a prefeitura diz que não, que ainda falta coisa para poder chegar lá e fazer isso. Então, assim, é um jogo de empurra. Na verdade, não tem ninguém querendo muito resolver essa situação, não, né? Se quisesse resolver, conseguiam resolver pelos dois lados, né? É uma pauta que interessa aos dois, mas talvez interesse mais aos dois também ficar brigando, né? Via redes sociais, via entrevistas de dirigentes de políticos, etc. Talvez a briga interessa mais porque gera, né, repercussão, gera conflito. Lembrando que a gente tem ano que vem uma eleição, e aí interessa para os dois lados, tanto o conflito quanto né, o jogo de culpa, de culpabilização, né, de culpar um lado, culpar o outro. É uma pena, porque quem perde, no final das contas, é o povo, né? Quem deveria estar aí usufruindo do equipamento.